Voltamos a apresentar Fator de Risco. Nós estamos conversando hoje com o oftalmologista Rodrigo Machado Cruz sobre a influência do videogame na visão das crianças. Dr. Rodrigo, a criança ficando muito tempo à frente do videogame, assim, quase sem piscar, em um ambiente com ar-condicionado, isso pode acelerar, não é, o ressecamento do olho? Com certeza, porque o ar-condicionado ele naturalmente já tira a umidade do ar, né? Aqui em Brasília isso é mais agravado, porque nós temos uma umidade do ar geralmente mais baixa e vai funcionar como um fator agravante, com certeza, nesse ressecamento ocular. Doutor Rodrigo, existem também videogames que são mínimos, né? Que são aqueles portáteis que tem uma tela minúscula ali. Sim. Esse jogo jogado naquela tela minúscula, ela pode aumentar, pode ser mais prejudicial do que na tela maior que se joga normalmente, que é normalmente uma tela de televisão ou de computador? Eu não poderia lhe afirmar com absoluta certeza se ele é pior ou melhor. Eu poderia lhe afirmar que ele vai exigir mais da nossa acomodação. O que seria isso? Seria exatamente essa capacidade de focalizar. Eu costumo comparar o olho humano a uma máquina fotográfica. E a máquina fotográfica, as máquinas fotográficas que são automáticas, a gente consegue tanto focar uma imagem distante, quanto focar uma imagem próxima e ela fica nítida, né? Isso se dá através do mecanismo de foco que a lente faz, né, mecanizadamente. O nosso olho também tem esse mecanismo de acomodação, de focar o que está distante e o que está perto. E é exatamente a perda dessa capacidade que a gente chama de presbiopia, ou braço curto, ou vista cansada depois dos 40 anos. Então, todo mundo tem essa capacidade muito exacerbada quando jovem, já nasce com ela bem exacerbada e vai reduzindo ao longo do tempo. Então, videogames com telas pequenas, ou monitores com telas pequenas, ou fontes com tamanho pequeno no computador, ou tela de celular, ou outros aparelhos, suscitam um esforço muscular maior para conseguir dar foco nessa leitura. Então, a partir do momento que exige um esforço muscular maior, vai estar demandando um gasto energético maior e possivelmente vai gerar um cansaço mais precoce. Mas eu não poderia lhe afirmar categoricamente se isso prejudica mais ou não, porque como eu já afirmei, o olho foi feito para ser usado e abusado, não desgasta. Dizer que a pessoa é muito comum nós escutarmos isso no consultório: doutor, eu estraguei minha vista porque eu era bordadeira, porque eu era costureira, porque eu era cabeleireiro, e usava muito minha visão de perto. Isso não existe. Na verdade, nós perdemos progressivamente essa capacidade de focar longe e perto por conta do envelhecimento natural do nosso corpo, assim como todas as outras funções fisiológicas do nosso corpo vão se deteriorando à medida que o tempo passa. Doutor Rodrigo, mas aí vem a criança, fica com aquele olho avermelhado e a tendência é: vamos jogar um colírio para melhorar. Essa solução pode ser adotada assim de forma caseira? Não. Esse é um ponto muito interessante que você tocou, porque as pessoas costumam confundir a apresentação de um determinado medicamento, que seria a forma de colírio, a forma de comprimido, a forma de uma ampola para ser injetada, né, com o próprio conteúdo do medicamento, ou o próprio princípio ativo do medicamento. Então as pessoas muitas vezes acham que colírio é tudo igual. Basta estar num frasco conta-gotas, ser pequeno e ser para uso ocular, que todos têm a mesma finalidade, né? E não é assim. Assim como hoje não pode generalizar e falar que todo comprimido branquinho que tem um risquinho no meio tem a mesma função. Isso é apenas a forma de apresentação. Cada um vai ter o seu princípio ativo e sua forma de ação diferente. E é muito importante, eu acho que isso também é papel do médico, orientar nesse sentido, que um colírio prescrito ou uma medicação prescrita em uma determinada situação para uma pessoa não serve para outra pessoa numa situação semelhante, ou às vezes até para aquele mesmo indivíduo ao qual nós prescrevemos numa outra determinada situação. Então é muito perigoso, as pessoas às vezes usam um determinado medicamento, sobram algumas unidades, alguns comprimidos ou um pouco de volume do colírio e vai usar em outros momentos. Talvez por isso também a indústria farmacêutica produza colírios com geralmente, em média, 5 ml só de conteúdo, para que seja mais ou menos a dose utilizada naquele tratamento e que não sobre mais. Agora, a orientação que eu poderia passar para os ouvintes é que
Não utilize um colírio que já foi prescrito para outra pessoa. Não se automedique. Tem colírios que podem causar danos ao olho que podem comprometer a visão realmente. Cada indicação é uma indicação e cada caso é um caso e precisa ser analisado individualmente. Geralmente esse olho vermelho, essa irritação nos olhos após um excesso de tempo na frente do videogame, na frente do computador ou numa leitura muito extensa, geralmente não resiste a uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono costuma recuperar essa fadiga ocular e costuma fazer com que no dia seguinte a criança ou o indivíduo acorde bem, né? E é de graça, né, doutor Rodrigo? Pois é. Tá ótimo. Doutor Rodrigo, quer dizer que videogame mesmo quem tem que... faz parte do processo educacional, né? Quer dizer, sim, inclusive existem alguns trabalhos que nos levam à indicação de que a utilização, claro, com limites, né, de videogames e do computador, no período da infância e na adolescência, ajudam na estimulação do desenvolvimento visual. Uhum. Inclusive, poderíamos até, em alguns casos, prescrever a utilização de 1 hora por dia de videogame em crianças que têm a visão de um dos olhos prejudicada e em vias de tratamento para a estimulação desse olho, né? Uhum. Então isso é uma coisa que mais recentemente tem se falado nos trabalhos científicos, a utilização de videogames como um fator coadjuvante na melhora do desenvolvimento visual. Doutor Rodrigo, o senhor está falando assim, me lembrou de uma pesquisa da Universidade de Rochester, de Nova York, que circulou em vários veículos, que mostrava que certos tipos de videogame teriam permitido um ganho de até 20% da acuidade visual, né, quando praticados por pessoas que não tinham até contato com videogame, que é uma coisa interessante, né? Uhum. Além da questão da acuidade visual, ela tem também a questão do raciocínio, né, do raciocínio lógico, da destreza manual, da coordenação motora. Em todos esses aspectos, o videogame ele é favorável. Então não existe só defeitos, né? Tem as suas qualidades também. Agora, claro, tudo tem que ser feito de uma forma dosada e ponderada, né? Uma criança, não é normal uma criança passar o dia inteiro, ou umas férias inteiras, ou um final de semana inteiro na frente de um computador ou jogando um videogame. Nós temos que dosar as atividades intelectuais, as atividades físicas e as atividades também de prazer, né? Tá ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Rodrigo Machado Cruz, ele que é oftalmologista, médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e membro da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pelos conselhos que nos passou hoje sobre esse relacionamento entre a visão da criança e o videogame. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.